Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3, nós vamos ler aqui esses 3 versículos como base e que o Espírito Santo venha continuar falando aos nossos corações. Feliz com a presença do pastor Bill também, o Giovanni, que Deus continue permanecendo presente na vida de vocês e a todos que nos visitam, sejam bem-vindos. Quem encontrou aí Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3, diga glória a Deus. Diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas eu quero frisar a parte B do versículo 2, que diz assim: e tu ser uma bênção, ou tu será uma bênção. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na tua presença. Abençoa cada um dos teus filhos que vieram aqui neste lugar nessa noite. O Senhor nos deu mais essa oportunidade. Abençoa aqueles que nos acompanham de casa também. Derrama uma bênção especial sobre esta família, sobre este lar, porque nós sabemos que os dias são maus e que o Senhor realmente precisa nos dar direção para que nós possamos continuar prosseguindo e tendo sucesso na jornada, em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, quando nós nos deparamos com a campanha, nós já entendemos que nós vamos nos dispor para um propósito diante de Deus. A campanha, não é que a campanha em si tenha poder de mudar ou realizar alguma coisa, porque tudo é através do nome de Jesus Cristo que nós vencemos. Mas é algo que nos impulsiona para que a gente possa alcançar os nossos ideais através da nossa fé sendo motivada, uma fé firme, estabelecida no Senhor Jesus. Quando a gente fala de projeto, no versículo que repeti aqui com a igreja, na parte B do versículo 2 diz: tu serás uma bênção. É importante nós entendermos que a grandeza de todo homem não está na quantidade de pessoa que está lhe servindo, mas sim na quantidade de pessoa que ele é capaz de servir. A grandeza de um homem não está baseado nos recursos que ele possui, nas faculdades que ele fez, ou que a formação que ele tem. Não é isso. A grandeza de um homem está baseado na família que ele possui. Porque Deus, ele vê de forma diferenciada do que o homem vê. Deus, ele é um Deus que trabalha estrategicamente para nos conduzir e fazer que cada um de nós, através do entendimento aberto, nós possamos produzir bons frutos. E é interessante que Jesus, ele vem dizendo em Mateus 20, 28, o seguinte: eu não vim para ser servido, mas eu vim para dar a vida em resgate de muitos e servir a muitos. Quando nós falamos em projetar, nós começamos a entender que nós queremos receber uma bênção de Deus. Quando nós falamos sobre projeto, logo nós queremos escrever algumas coisas que nós almejamos receber da parte de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado, à direita ou à esquerda, e diz para ele: tu és um projeto. Tu és um projeto. Você é um projeto de Deus. E é interessante que Deus fez projeto na cova dos leões, Deus fez projeto no deserto, Deus fez projeto nos exílios, Deus fez projeto no pleno século 21, na Idade Média. Deus sempre fez projetos.
E quando a gente vê Deus projetando todas as coisas, criando o mundo e fazendo divisões de todas as coisas, a gente começa a entender que Ele é especialista em projetar. Mas de todos os projetos que Deus fez, eu e você somos únicos e mais belos. Então você tem que entender nessa noite que você não é um qualquer, você é um projeto de Deus. É por isso que a palavra que nós lemos aqui, queridos e amados irmãos, vem nos falar sobre um chamado. Deus chamando um homem por nome Abrão. Agora, se nós, quando Deus nos chama para ser uma bênção, mas nós queremos a bênção. E nós vamos entender que Mateus 7,12 diz assim: portanto, fazei tudo para as pessoas que você gostaria que fizesse a você. Porque na maneira em que medirmos, seremos medidos também. Só há um meio de ser abençoado, é ser bênção para alguém. Muitas das vezes nós ficamos buscando uma bênção, mas eu já falei nessa noite que tu és um projeto de Deus. Deus te fez um dos mais lindo e belo projetos. E esse projeto, talvez você está buscando uma bênção, mas você é a própria bênção de Deus. Veja bem, a vida de Abrão, o nosso pai na fé, é um exemplo para todos nós que estamos aqui. Porque a Bíblia diz que se nós crermos como Abraão creu e confiarmos, nós seremos bem-sucedidos. Porque se Deus chamou alguém que está no meio dos seus parentes, alguém que tinha uma vida estabilizada, alguém que tinha família, alguém que estava ali casado, e Deus fala para ele: sai do meio da tua parentela, porque eu tenho um grande projeto na sua vida. Então Abraão, fazendo isso, ele chama a atenção de Deus. Por quê? Se você é um projeto de Deus, e se Deus já projetou algo na sua vida, você precisa crer que quem fez o projeto é fiel para cumprir com todas as promessas. Mas para que as promessas se cumpram, ele deveria ouvir a voz de quem projetou o caminho. Porque Deus diz: sai do meio da tua parentela. Deus é o arquiteto, Deus é o maior projetor de todos. Então Deus está projetando o que Abrão precisava fazer, para que então no projeto chamado Abrão, Deus realizasse maravilha e fizesse daquele projeto bênção na vida de alguém que seria alcançado lá na frente. Quando nós falamos projetando 2023, a gente logo fala assim: eu quero escrever todas as coisas. Mas Deus já escreveu para você. Você talvez já até anotou algumas coisas no papel, mas eu percebi orando e falando com Deus, Deus dizia: filho, quando eu te projetei, eu já dei a direção e o caminho, agora basta ouvir a minha voz e obedecer a minha voz. Projetando 2023 vai depender de como você vai ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Então, nesta campanha não foi colocado um tema, porque Deus colocou no meu coração dizendo: eu usarei cada um dos meus projetos para trazer direcionamento para a igreja conforme o meu querer e a minha vontade, para que então se cumpra as minhas promessas na vida do povo de Deus. Agora veja bem, tal como Ele, Deus deseja que sejamos bênção para os outros, e tu serás uma bênção. Você já pediu uma bênção? É normal.
Não tem problema, não tem nada de problema nisso aqui. Você anotar, você escrever, pedir, projetar alguma coisa, não tem problema. Mas eu quero que você entenda que hoje o Senhor quer fazer de você uma bênção para quem estar aqui e para as próximas gerações. Deus quer usar você como instrumento de bênção para quem está ao seu lado e para as próximas gerações. Você crê nisso? Porque Deus vai fazer isso. Então, querer uma bênção, todos queremos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Ter ou ser? Qual é mais importante para você? Ter ou ser? O que é mais importante para você? Porque todos querem ter, mas Deus disse que você vai ser, e eu farei de você uma bênção. Você não vai ter a bênção, você vai ser a própria bênção de Deus. É isso que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, para que você deixe de pedir migalha, de você estar clamando, implorando por aquilo que Deus já fez na sua vida. Você é uma bênção de Deus. Deus te projetou e te fez da forma correta. Então, por que é mais importante ser do que ter? Porque a vida de um homem não está baseada naquilo que ele tem. Talvez uns têm riqueza, têm prosperidade, têm conhecimento, tem muita gente ao seu redor, mas para Deus, você não é visto como vê a humanidade, porque para o mundo que vivemos hoje, você vale aquilo que você tem, mas para Deus não, você vale aquilo que você é. É por isso que ser é melhor do que ter. E o que Deus estava dizendo para Abrão: você vai ser bênção, eu te enviarei e farei de ti uma grande nação, e tu serás bênção na vida de muita gente. Deus está dizendo que você vai ser bênção na vida de tanta gente. As pessoas olharão para você e aproximarão de você, porque encontrarão refrigério através da sua vida. Já viu aquelas árvores frondosas, cheias de folhas, que quando tem muito calor e o mundo está vivendo esse calor intenso, e quando alguém se encontra no deserto, uma sombra que é confortável, a pessoa chega até ela e ali ele sente alívio. Assim vai ser a sua vida para muitas pessoas. Mas você não será apenas uma sombra. Deus fará de ti árvore frutífera, que manará da sua vida águas graciosas do trono de Deus, que alcançará a vida de outras pessoas. Tu não serás só como aquela figueira que era estéril, não tinha fruto, e Jesus disse: nunca mais nasça fruta em ti. Tu serás uma videira, tu serás uma figueira, mas com sombra e com fruto, porque aqueles que chegarem a ti terão refrigério e alimento, terão força para prosseguir, porque tu não serás como o mar morto, porque tudo que chega no mar morto morre. Você não será esse tipo de gente, você não será aquela pessoa estagnada, fracassada, você será uma pessoa abençoada, porque a bênção de Deus está com você. É interessante, tem muita gente correndo atrás da bênção, mas o crente que tem a promessa de Deus e Deus projetou na vida dele, ele já é abençoado. Sou abençoado, tu és abençoador. Nós somos abençoados porque Deus nos escolheu. Então entenda, agora ser é diferente de ter, porque o homem, a riqueza de um homem não consiste naquilo que ele tem ou possui. Agora, ser é questão de caráter.
é questão de decisão, de mudança. É por isso que é preciso, através da voz do que projeta todas as coisas, que é o Senhor, nós projetar o ano de 2023 como? É o próprio Espírito Santo é que nos dá a coordenada. É Ele que diz faz, é Ele que diz vai, é Ele que diz para, é Ele que diz fica quieto, é Ele que diz fala, é Ele que diz cala, é Ele que diz é a hora, é Ele que diz não é assim. Então, se Ele estiver projetando em 2023 a tua vida, tu serás uma bênção de Deus. Não tem como fazer projetos se o projetador, o grande projetor, o grande criador não estiver conosco, nos guiando. Talvez você está, mais uma campanha, eu vou receber aquela bênção. Glória a Deus, amém. Eu creio também que eu vou ser abençoado mais ainda. Mas em vez de ser abençoado, entenda que você é a bênção. Em vez de pedir, saiba que você pode oferecer. Em vez de ficar me dá, me ajuda, começa a distribuir aquilo que Deus está lhe entregando nessa noite. Se tu entrou aqui, a tua vida não anda, não prospera, não tem nada que dá certo, talvez algo aí está errado e precisa ser mudado, é colocar Jesus na direção da sua vida. E então é melhor então ser do que ter. Se nós vermos o contexto da vida de Abraão, quando ele foi chamado por Deus, ele era um homem imaturo, ou seja, alguém que não tinha experiências, não. Ele já tinha idade suficiente, era um adulto, era casado, não tinha filho ainda, e estava entre os seus familiares. E ele tinha as suas ocupações. Agora é interessante que, se nós olharmos na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Deus sempre chamou quem está ocupado. Deus não chama desocupado. Deus sempre fez questão de chamar quem tem algo para deixar para ser bênção. Se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver Eliseu lavrando a terra, e ele vai ser chamado, e a Bíblia diz que ele faz o quê? Para com o trabalho, faz uma festa bonita, despede dos seus familiares e segue ao chamado projeto de Deus. Se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver Neemias estando servindo como copeiro do rei, e é chamado para uma obra de reconstrução dos muros, e ele vai orar, vai falar com Deus, vai receber autorização e vai. Olha que Deus não chama ninguém desocupado. E por que não lembrar de Pedro pescando? E quando Jesus faz com ele a pesca maravilhosa, porque os peixes parecia que tinham desaparecido, e por mais profissional que ele era, não pegava peixe, mas quando Jesus está no barco projetando todas as coisas, tudo vai dar certo. Então Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu não mais serás pescador de peixe, mas serás pescador de homem. Deus está projetando uma nova vida na vida de Pedro, um novo projeto na vida de Pedro. Ei, se você entender o que Deus está falando aqui, tem que ter coragem, tem que ter determinação, tem que ser destemido para desenvolver a obra que Ele tem para você neste ano de 2023. Deus está dizendo: e tu serás uma bênção. No imperativo aqui, Deus está dizendo para Abraão: sê tu uma bênção e não tenhas tu uma bênção. Deus, na sua ordem, está dizendo para ele que tu não serás uma bênção, tu serás uma bênção e não terás uma bênção. Irmão, não queira inverter os valores. Cuidado, igreja, porque se nós deixarmos os valores serem invertidos, em vez de amor, bondade, generosidade e entrega, nós iremos fazer não mais as coisas espirituais,
e começaremos a fazer aquilo que é do mundo: materialismo, egoísmo, consumismo e ganância. Não inverta os valores, porque há diferença em ter e em ser. E Deus não chamou a igreja para ter, aí Deus chamou a igreja para ser, porque se você é, você tem. Entenda isso. Tem gente invertendo os valores. Ele quer primeiro buscar as coisas materiais, as coisas dessa vida, e coloca o reino de Deus em segundo plano. Não é isso que Deus quer das nossas vidas nesse ano de 2023. Deus quer projetar a tua vida e ensinar você a buscar primeiro o reino de Deus e a justiça dele, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo mais. Mas em vez de orar assim, você ora e diga: Senhor, eu quero ser uma bênção. Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é grande na minha vida, e eu quero ser um servo do Senhor. Eu quero ser um crente diferente, eu quero ser um crente lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Eu não quero mais viver participando dos pratos que o mundo oferece, mas eu quero ser aquele que vai sentar na tua mesa e alimentar daquele banquete que o Senhor preparará para mim e para todos aqueles, ó Pai, que estiverem perto de mim. Deus tem um banquete para a sua vida nesse ano de 2023, mas é importante entendermos que é melhor ser do que ter. Então Deus está dizendo para Abraão: e tu serás uma bênção. Ali estava o segredo do grande projeto. Porque se Deus fala: e tu terás uma bênção, estamos perdidos. Porque tem tanta gente que vem na igreja e recebe bênçãos e vai embora vazio. É porque enquanto você tem, e quanto mais a pessoa tem, mais ele quer. Mas quando você é alguém cheio, que é a condução de Deus entre as pessoas, é diferenciado. Fica para trás tudo aquilo que desagrada o Senhor e começa a vir novas mentalidades em você. O que prostituía não prostitui mais. Sabe o que é isso? Você está sendo. Aquele que roubava, aquele que fazia isso, aquilo que era frio, agora mudou a mentalidade, porque você agora é bênção de Deus na face da terra. Agora veja bem, queridos e amados irmãos, por isso Jesus disse na sua palavra, e nós vemos Jesus dando a chave para a nossa vitória a todo instante, que ele diz o que? É melhor dar, porque se eu tenho, eu posso oferecer. Aí ele diz: é melhor dar do que receber. Então se você é, e automaticamente você tem, você consegue oferecer alguma coisa para alguém, porque só se dá aquilo que tem. Como que alguém vai oferecer aquilo que ele não tem? Se não tem nada, não tem como oferecer nada. E Deus está dizendo nessa campanha, na pré-abertura dela, que é melhor ser do que ter. E você é um projeto de Deus. Deus te fez, Deus te formou, Deus já traçou o seu caminho, a sua história, e você com certeza no momento e na hora certa tu vais cantar o hino da vitória e dizer: Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Agora, ser bênção para quê? Claro que para abençoar alguém, porque a Bíblia vai dizer em Mateus 22, 37 ao 39, diz assim: amarás a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o grande segredo da vitória, porque nós nascemos para abençoar. Nós nascemos com lindas oportunidades de crescer. E como é que a gente cresce? É distribuindo a bênção de Deus que está sobre a sua vida. É compartilhando aquilo que Deus te deu.
Deus não te fez para estar isolado, sozinho, como uma ilha. Deus te fez para que você viva em comunidade. Deus te fez para que você viva entre as pessoas e viva o melhor de Deus. Abençoe quem Deus lhe mandar abençoar. Estenda a mão e abençoa, profetiza. Diga em nome de Jesus: eu quero abençoar a tua casa. Mas como eu posso ser uma bênção, pastor Roberto? É simples. A vida de Abraão nos dá vários e bons indícios como nós devemos proceder para ser bênção. Primeira coisa que nós devemos fazer para ser bênção: diga para o seu irmão que está do seu lado, saia da sua zona de conforto. Se você quer ser bênção, sentado em casa, olhando talvez para uma tela aí de 70, 60, 32, 50, você não vai ser bênção desse jeito. Se você quer ser bênção, vindo ao culto uma vez na semana, você não vai ser bênção. Se você quer ser bênção, mas não consegue fazer a obra de Deus, você continua na sua zona de conforto, jamais tu serás uma bênção. Porque se Abraão quisesse ser bênção, Deus fez o projeto e a promessa, assim como já fez na minha e na sua vida. Porque tem gente dizendo: o que é que eu faço? Deus já conquistou lá na cruz do Calvário e já deu a ordem: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, será salvo. Quem porém não crê, será condenado. E estes sinais acompanharão os que crê. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Se pegares em alguma coisa ou beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Tem que sair da zona de conforto. Assistindo a novela, a série, não dá para sair. Assistindo o Big Brother, não dá para sair. A Fazenda, não dá para sair. É preciso ter determinação, porque Deus está dizendo: sai da sua zona de conforto, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Parentela aqui significa muita coisa, é muita regalia, é muito conforto, para uma terra distante que eu lhe mostrarei e farei de ti uma grande bênção. Deus está dizendo nesse ano de 2023: sê tu uma bênção. Se você acha que tu serás uma bênção inventando desculpa, não vai ser. Contando mentira para enganar A e B, não vai ser. Você precisa ser primeiro provado, para depois ser aprovado pelo Senhor. E esse sai da tua casa, sai da tua parentela, é um espaço de processo que a gente precisa passar, para que a gente comece a ver a glória de Deus se manifestando nas nossas vidas. Porque Deus tem formas de trabalhar, Deus tem as suas maravilhas para nos revelar. É por isso, meus queridos e amados irmãos, a nossa estabilidade será alterada pelos desafios de Deus. Aquilo que estava tudo estabilizado vai ser alterado. O que Jesus disse? Aquele que não deixar pai, mãe, tudo por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Se nós queremos seguir ao Mestre, nós temos que deixar a nossa zona de conforto e deixar tudo para trás, não com irresponsabilidade, não estou dizendo isso, mas com bom senso, com bom entendimento, e começar a fazer o melhor que temos e entregar para Jesus. Jesus pagou o alto preço. Pela fé vamos ter que sair da nossa zona de conforto em algumas áreas da nossa vida, pela fé. Agora, só faz isso pela fé. Ninguém faz nada, obreiros e obreiras que estão aqui, sem fé.
Porque o próprio Deus vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. É aquele que aproxima de Deus, é necessário que ele tenha fé. Se ele não tiver fé, ele não vai a lugar nenhum. Então, é tudo que vamos fazer, nós temos que usar a fé. Agora aqui tem algo importante, eu até frisei aqui, diz assim: tenha uma vida dirigida. Aqui está o segredo da vida de Abraão, que depois se tornou Abraão, da vida de Davi, da vida dos profetas, pequenos, grandes, da vida de cada um de nós que estamos aqui. Este é o segredo: tenha uma vida governada por Deus. Quem dá a direção do que vai acontecer é Deus. Eu quero Deus na minha vida, mas quem manda na minha vida sou eu. Está errado. Porque se é Deus que comanda a sua vida, entrega a direção para Ele e confia, descansa. Porque Ele é quem está projetando, vai projetar o seu ano de 2023. Agora, se você diz que Deus que vai projetar, que tu confias no Senhor e toma a direção de vez em quando, você não confia em Deus. Então, se queremos ser abençoados por Deus, nós precisamos obedecer à voz do Senhor. A fé em Deus exige ações relevantes, mudanças de atitude, valores e prioridades, obediência, submissão ao Senhor. É isso que vai fazer diferença na tua vida. É você ser alguém que obedece à voz de Deus. Se você quer o teu ano de 2023 melhor do que o que passou, você precisa ser excelente na obediência a Deus. Porque muitos sacrificam, muitos fazem até muitos trabalhos, mas estão em desobediência à voz do Espírito Santo. E quando nós desobedecemos à voz de Deus, quebramos princípio no mundo espiritual e ficamos impossibilitados de receber algo que vem de cima. Existem regras. Existem regras. E se nós continuarmos ignorantes, continuarmos relutando contra a vontade de Deus, nós vamos apenas prolongar. Como Israel, que deveria chegar em poucos dias, passou 40 anos por causa da desobediência. Então, o grande segredo da vitória da igreja é ser obediente a Deus. E isso, quando se trata em obedecer, implica em olhar para os outros e não só para nós mesmos. Vamos pedir a Deus que nos dê a graça de olhar mais para o nosso próximo, para quem nós possamos ser uma bênção na vida de alguém. Vamos ser bênção na vida de alguém, igreja. Vamos largar de olhar para nós mesmos e começar a olhar para as pessoas. Provérbio 22:9 diz assim: o que ver com bons olhos será abençoado. Olha aí, o que ver com bons olhos será abençoado, porque deu pão ao pobre. Então esse é o segredo de ser e não simplesmente ter. Porque quando você abençoa, você socorre, você chega na hora e no momento certo. Aonde há tempestade, você chega e traz a bonança. Aonde há fome, aonde há escassez, você chega e vai trazendo suprimento. Porque como foi lido aqui no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, ali está a verdadeira prova de todo obreiro que quer servir a Deus e seguindo as ordens de Jesus ali. Bem-aventurado, bem-aventurado. E nós, quando somos projetos de Deus, estamos sendo direcionados por Deus, é diferente. Eu sou um projeto, mas eu ando do jeito que eu quero, não vai funcionar. Está cheio disso por aí.
Eu sou um projeto, mas tem que ser do meu jeito. Já vai quebrar a cara. Entenda que se Deus não estiver no controle, agora imagina Deus como um GPS, e você sai sem saber para onde ir, mas Ele vai te levar para onde Ele prometeu que você vai chegar. Aí você anda, faz curva para cá, para lá, e você está confiando no GPS que está te levando. Quando você pensa que não, aí fala assim, chegou no seu destino. E aí você fala, já cheguei, nunca tinha vindo aqui, mas cheguei. Sabe o que é isso? É mesmo assim alguém que tem o Espírito Santo. Você não vai errar. Pode até prolongar um pouco o caminho, mas você vai chegar no seu destino, porque Deus sabe de tudo. E se Ele quiser prolongar mais um dia, ou 2, ou 3, Ele prolonga. Mas Ele sabe o que vai fazer pela caminhada maior. Por isso os discípulos andavam com Jesus, e muitas das vezes diziam assim, será que Ele não cansa? Não. Mas já andamos tanto, vamos para cá, mas Jesus sabe para onde está indo e o que Ele vai fazer. É diferente, quem tem a direção do Espírito Santo sabe para onde vai e sabe o que Deus quer fazer. Uma vez foi preciso Deus sacudir aqui e nos levar no Piauí. E chegou no Piauí, a gente cantava, adorava a Deus, louvava o Senhor naquele lugar, e nada de vida se render. Eu fiquei perguntando, Deus, mas para quê o Senhor nos trouxe aqui então? Esse lugar quente, a água não é boa, e eu passando mal com aquela água lá a semana toda. Eu disse, meu Deus. Mas quando foi um dia cedo, alguém saí com alguém descendo assim perto, porque lá é assim um povoado bem simples, em Jubués, no Piauí. E quando eu desci, alguém disse, olha lá naquela casinha lá tem um casal de macumbeiro. Aí eu entendi, o Espírito Santo falou assim, para isso eu te trouxe aqui. Falei, meu Deus. Só que não vai não, porque lá é o seguinte, lá o homem é brabo, a mulher é braba. Quando nós chegamos lá, foi eu, o pastor Grimar. Não, nós vamos lá. Ele falou, eu nem vou, o cara voltou. Aí quando nós chegamos lá e conversamos com aquele casal, eles já pegou um banquinho, já pôs debaixo do pé de árvore que tinha lá. Nós sentou e começamos a conversar, e esse moço falando, nós conversando, comecei a falar do amor de Deus, e de repente, depois de muito falar da palavra, aquele moço eu via que ele estava emocionado com a graça de Deus. Eu disse para ele, tu quer se entregar a Cristo? E ele disse, eu quero. A esposa dele também, eu quero. E a gente oramos, entregamos e disse, olha, a partir de hoje um pastor vai vir e vai conduzir vocês. Então assim, quando Deus está no controle, não existe erro. Talvez nós vamos até indagar e perguntar para Deus, para quê? Né? Mas vamos perguntar para Deus o porquê, porque tudo Deus sabe o que está fazendo. E então nós temos que entender que Deus fez de Abraão uma bênção, e ele abençoaria muita gente. Deus nos abençoou, querido, para que nós pudéssemos abençoar outras pessoas. Entenda isso em nome de Jesus, o que eu estou falando aqui. Deus te abençoou para que você abençoe outras pessoas. Deus não está te abençoando para que a bênção fique retida aí não. Porque tem crente que está se tornando uma pessoa robusta. Como assim, pastor? Pessoas obesas espirituais. Porque vem na igreja, recebe, está inchado e não consegue dar nada para ninguém. E Deus te chamou não para receber, mas para ser. E você vai entregar o que Deus tem na sua vida. E quando você entender que aquele que te projetou está te direcionando, e você vai ser bênção na vida das pessoas, o ano de 2023 será repleto de bênção na tua casa, no seu ministério, na tua família, na tua vida profissional. Deus derramará bênção, e você vai dizer, meu Deus, eu não mereço, mas não vai parar de chegar. Porque quem fez a promessa é fiel para cumprir, ou não é? Porque tem gente que tem medo de morrer de fome. Quem Deus faz promessa e dá direção, não morre. Não morre. Se está morrendo, ou então está num processo ainda com Deus e vai passar. Mas não fica lá, porque não há luta que dure a vida toda.
A vida, nós enfrentamos luta, dificuldade, passamos por todos os processos, mas no final, a vitória é sua. A vitória é nossa. É por isso que Satanás fica indignado. E ele não quer que você entenda esses princípios de ser bênção, de abençoar. E o caso de você ser bênção, tem coisa melhor do que essa? Você pode não ter, mas você é. Alguém pode dizer, você não tem o que eu tenho, mas talvez ele não tenha o que você é. E isso é a diferença. Em Deuteronômio capítulo 28, a Bíblia vai dizer o seguinte sobre a bênção e a maldição. Você é bênção? Quem é bênção? Levanta a mão e dá glória. Ou é bênção ou é maldição. Mas Deus está dizendo que Ele te projetou para ser bênção. Mas quando abre brecha para o inimigo, Satanás entra e aí se torna uma maldição. Você sabia que tem muita gente cantando lá no mundo que foi Deus que deu o dom? Foi Deus que deu, só que ele usa de forma errada. Ele poderia usar, já pensou esses cantores sertanejos que hoje é conhecido no mundo inteiro cantando para Jesus? Quantas vidas não seriam libertas e transformadas? Só que o dom quem deu foi Deus, mas eles usam de forma errada. Você, nesse ano de 2023, vai escolher ser o quê? Porque Ele está falando que tu és uma bênção. Pastor, mas minha vida não é isso que o Senhor está dizendo não. Então fecha a brecha, conserta o que está errado e coloca a sua vida no altar, porque o mesmo Deus que falou aos ouvidos de Abraão vai falar aos seus ouvidos. O mesmo Deus que fala com o pastor, com os obreiros que estão aqui nessa noite, vai falar contigo também, e tu terás direção e não andarás errante, porque quem tem Deus tem direção. E o pastor Juliano falou, e eu disse aqui, vou falar de novo. Muitas vozes, confusão. Uma voz, direção. Se você ouve muitas vozes, você vai se perder. Mas quando você ouve uma voz, você vai caminhar na direção certa. É por isso que você não deve contar os seus sonhos e projetos para qualquer um. É por isso que você tem muito crente imaturo, que ele sai contando, eu quero isso, eu quero aquilo. Calma, espera concretizar as bênçãos, depois tu vai ser visto com ela, e muitos vão dizer, verdadeiramente Deus é o Senhor, aleluia. Porque assim como tem o joio, tem também o trigo, mas tem o joio. Quem tem os que querem o seu bem, mas tem aqueles que lhe perseguem, querem lhe matar. Não acredita no Deus que você serve. Lembra quando Jesus chegou na casa de Jairo, o que eles faziam? Zombaram, riram. E o que Jesus disse? Quem zombou, quem riu não entra. O milagre eles vão ver perambulando depois, mas não vai presenciar o milagre acontecer. Entra e fecha a porta. Sabe o que é isso? Muitos dos nossos inimigos não irão ver Deus operando um milagre, mas verão a bênção que você é por onde você passar. Vai dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Imagina o gadareno agora, voltando para a sua cidade. Ele queria ir com Jesus. Jesus, de jeito nenhum, tu és um missionário ambulante, onde tu passar, as pessoas dizem, eu também quero esse Jesus, eu também quero esse Jesus. Aí imagina Lázaro, depois de ressuscitado, Jesus subiu para o céu, aí Lázaro por onde passava, cadê? Eu quero Jesus. Esse homem estava morto, ressuscitou, eu quero Jesus, tu és uma bênção. Eu vou encerrar dizendo o seguinte em Romanos 8:32. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio Filho, mas antes entregou por nós, sendo ainda pecadores. Se o Deus que entregou o que Ele tinha de melhor, que era o seu Filho,
Você acha que Deus vai negar coisas para você? Você acha, vai duvidar que Deus não pode fazer esse milagre, essa bênção na sua vida? Que é isso, em vista de entregar o teu filho? Quem é o pai e a mãe que tem coragem de entregar o seu filho pela uma multidão de pessoas pecadoras? Eu não teria. E aí, irmão? Mas ele entregou. Você quer prova maior de amor e de direção do que esta? Ele fez a promessa e ele é fiel para cumprir a promessa. Mas Deus nesse ano de 2023, entenda isso, querido. Talvez você, quando fizesse um voto a Deus nessa campanha, tu ia escrever lá vários pedidos, mas você nessa noite já está entendendo o que você é. Você lá pode escrever muitas coisas. Obrigado, obrigado, eu sou honrado em servir ao Senhor, e eu sei, meu Pai, que eu sou a bênção, e eu quero abençoar. Aleluia. Seja bênção. Na sua família seja bênção. Na escola seja bênção. No meio dos seus amigos e colegas seja bênção. No meio dos seus parentes sejam bênção. Fica de pé, igreja do Senhor. Fica em pé, igreja de Cristo. Ore, leia e medite na palavra de Deus, porque Ele vai te revelar coisas grandes. Talvez é bom comer um pãozinho quentinho, né? Vai lá na padaria, busca, leva para casa, passa na manteiguinha e o cafezinho, pá, e come. Não é bom? Mas imagina quem processou e fez aquele pão, que sabe todo o processo. Melhor do que você receber bênçãos que alguém possa te entregar, é você entender o processo de Deus com você. É você ser esclarecido que você faz parte do processo de Deus. Porque Jó disse o quê? Antes eu só ouvia falar, ou seja, eu só recebia, mas agora meus olhos estão te vendo. Porque muitos gostam de ver resultados, mas ninguém quer saber o processo que foi para você chegar aonde você chegou aqui. Mas se você contar a sua história, muitos se converterão só através do seu testemunho. Tem gente dizendo, mas o que eu vou pregar? O que eu vou falar? A tua vida é um testemunho vivo. Começa a falar para as pessoas o que Deus fez na sua vida, e você vai ver pessoas dizer, eu também quero esse Deus, porque Deus te levantou para que você seja e deixe um legado para as próximas gerações. Quando você tem, vai desaparecer. Tinha muito, mas desapareceu. Mas quando você é, e você consegue passar isso para outras pessoas, você vai descansar no Senhor, mas vai ficar o legado, vai ficar a história. Alguém vai olhar e dizer, passou aqui uma grande mulher de Deus, passou por essa cidade uma grande missionária do Senhor, que não negava a fé, um jovem excelente, um obreiro, um presbítero, que deu gosto enquanto andou aqui na terra. Ele fez, sabe o que é isso? É ser. É ser. Então, em nome de Jesus Cristo, que Deus possa te abençoar, para que você seja abençoador, por onde você for passar, abençoe vidas. Amém? Eu quero nesse momento convidar a igreja de Deus para vir aqui diante do altar nessa noite. Os irmãos podem dizer...